irmãos. Meu nome é Deusa Nogueira, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estamos neste momento para mais um encontro com o Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faremos a nossa prece inicial. Jesus, Mestre querido, sublime aniversariante deste mês, estamos reunidos, Jesus, em torno do Teu Evangelho. Queremos muito conhecê-lo melhor, para melhor Te conhecendo, entender no Senhor, nos Seus ensinamentos, o caminho para um sentido de vida mais amplo. Por isso, amado Jesus, abençoa a todos nós neste momento em que vamos iniciar mais um encontro com o Teu Evangelho. Que assim seja. Então, amigos, durante todo esse mês, desde o mês de novembro, nós temos estudado o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E, nesse momento, nós vamos pegar os dois primeiros itens para a nossa reflexão, já que hoje é o nosso último encontro com Jesus antes do dia 25 de dezembro, que é aquele dia reservado por toda a cristandade para a comemoração do seu aniversário. E nós vamos, então, pegar o item 1, o primeiro item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Aqui é uma anotação de Mateus, do capítulo 22, versículos 34 a 40. É muito interessante, meus amigos. A gente já começa aqui no sentimento de disputa. Entre os fariseus e os saduceus havia a chamada disputa dos pontos de vista, que parece que a gente quase não conhece na nossa vida, né? A gente, em termos de maturidade emocional, falta um tanto a caminhar. Porque a gente fica competindo com o outro ao invés de somar. Então os saduceus foram falar com Jesus. E Jesus, através da sua lógica, através do seu amor, do seu raciocínio, ele calou. E por quê? Os saduceus eram aqueles sensualistas da época, né? E quando a gente fala em sensualistas, eram aqueles apegados à sensação, embora religiosos, mas viviam aqui e agora. Queriam proveito de tudo e entendiam que essa prosperidade material, o sucesso material, era o fator de definição da integração com a lei de Deus, naquele momento, a lei mosaica. Então Jesus, ele fala de uma espiritualidade. Jesus fala da efemeridade da vida material, das coisas materiais. E ele, como judeu, ele não veio transgredir a lei. Então ele traz na lei um sentido espiritual. E qual é o sentido espiritual? É da integração do homem com a divindade, com Deus. E quando Jesus mostra lindamente esse aspecto da lei aos saduceus, os saduceus saem pensando, né? Não há como argumentar. Mas aos fariseus, que se consideravam bem melhores porque entendiam a lei e praticavam a lei,
através do cumprimento de mais de 600 rituais exteriores, eles vão para Jesus. E aí é a hora de testar. Qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus repete a lei, ele repete o que está no decálogo, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Mas aí Jesus fala, e eis o segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Então Jesus fala que o amor do próximo, ele é semelhante ao amor de Deus. Quer dizer, a ação de amar ao próximo é semelhante à ação de amar de Deus, né? De amar a Deus. E nesse capítulo, nesse item, toda a lei e os profetas estão encerrados. E aí eu lembro lindamente da minha experiência como jovem espírita no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que é uma casa querida, né? E que o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila contribui para as cestas básicas do seu trabalho assistencial. A gente aproveita e vai falando os trabalhos em que a casa está engajada, né? E aí eu lembro o irmão Walter Faria, foi o fundador da casa. E ele falava assim, vamos falar os 10 mandamentos. E aí era uma forma de botar a juventude, né, para estudar. E ele falava assim, vamos falar os 10 mandamentos, e eu estou virando aqui o livro para falar os 10 mandamentos, né? Então, qual é o primeiro? Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Não tomareis o nome do Senhor em vão. Qual é o terceiro? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Ele escreveu no quadro. Naquele momento o quadro diz giz. O quarto, honrai vosso pai e vossa mãe. O quinto, não matareis. O sexto, não cometereis adultério. O sétimo, não roubareis. O oitavo, não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. O nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. O décimo, não cobiçareis nem a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. E aí ele fazia uma dinâmica muito interessante, que estava no quadro de giz todo o mandamento, os 10. Aí ele falava assim, vamos lá. Quem ama a Deus, ele fala assim, mata. Quem honra a Deus, trabalha sem respeitar o dia de descanso. Quem ama a Deus, rouba. Quem ama a Deus, honra o pai e a mãe, sim. E aí ele ia passando por todos os mandamentos. E aquele momento da nossa juventude foi muito interessante, né? Porque a gente começou a entender o amor a Deus como uma forma relacional. Não como uma forma mística, como uma forma temerária. Uma forma de nos relacionarmos com essas ideias, com esse sentido. E aí realmente, quem ama a Deus está dentro da lei de Deus. E aí a gente lembra a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que a lei de Deus é a única e perfeita para a felicidade do homem. Ensina o homem o que ele deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha como as coisas vão se ligando, né, de uma forma muito bonita. Então, toda a lei e os profetas estão encerrados nos 2 mandamentos. Eu posso até achar muito difícil amar a Deus, já que eu não consigo nem conceber Deus. Mas fica um tanto mais fácil esse amor ao próximo, porque com o próximo eu estou me relacionando sempre. Mesmo que eu ache que eu possa viver uma vida totalmente virtual e totalmente isolada. Mas se eu pensar bem, até para ter essa internet que está funcionando agora, eu dependo de um sistema que é produzido por uma inteligência que é controlado por várias mãos anônimas. Para a minha vestimenta, para a minha alimentação, para a água que eu uso para saciar a minha sede, para a minha higiene, eu dependo do meu próximo. Então, a gente pode começar a fazer agora um trabalho de reflexão,
de gratidão. Será que no momento em que eu estou bebendo um copo de água, eu lembro de agradecer pela água, sim, mas água que me seja purificada por aqueles companheiros que trabalham nesse processo, né, de tratamento da água, por aqueles outros engenheiros e operários que fazem com que o encanamento possa funcionar para a água chegar até a minha casa? Eu penso nisso. Será que quando eu pego um simples pão, eu penso desde o trabalho daquele que escolheu a semente, que semeou, que arou, que colheu, que beneficiou, que transportou, que chegou até a panificação, e ali o trabalho todo foi feito de madrugadinha para que eu pudesse ter o pão confortavelmente no meu lar? Então esse movimento que é amor, porque às vezes eu penso que é amor, eu chegar, dar o abraço e dar o beijinho. Mas o amor, ele é muito mais, porque muitas vezes eu dou o abraço e dou o beijo de uma forma convencional. Vamos pensar nesse amor na valorização da existência do outro. Quando eu penso na valorização da existência do outro, eu chego a Deus, porque todos nós existimos pelo imenso amor e pela imensa bondade de Deus. E quando eu penso nessa relação entre o meu próximo e Deus, eu estou amando a meu próximo, e eu estou amando a Deus, e eu estou amando a mim mesmo. E aí tem a segunda anotação, que é o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que fala assim: fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui está anotado em Mateus capítulo 7, versículo 12. E tem uma outra anotação de Lucas, do seu capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma maneira que queireis que eles vos tratem. Meus amigos, estamos a uma semana da comemoração do Natal de Jesus. E estamos num momento em que há muita divisão, em que muitos de nós estamos nos apegando àquilo que nos separa, né? Esquecendo aquilo que nos une. E aí a gente vai esquecendo de Jesus. Porque Jesus, quando ele traz a ideia da paternidade divina, nós temos refletido um pouco nisto. Para eu dizer que Deus é meu Pai, eu tenho que considerar o outro como meu irmão, qualquer que seja o outro. Sem qualquer preconceito, sem qualquer ideia malsã. E aí eu começo a ter um movimento. Eu gosto que me tratem bem, eu gosto que me desculpem, eu gosto que me compreendam, eu gosto que me aceitem nas minhas dificuldades, nas minhas imperfeições. Eu não estou falando que aplaudam, não, mas que o outro compreenda assim: puxa, como a Deus é imperfeita, né? Mas vamos ajudá-la, vamos ver a melhor parte que ela tem, vamos dar oportunidade para que ela cresça. Não é isso que eu desejo que façam comigo? Então que façamos para o outro, meus amigos. Porque é Natal. É Natal. E Natal é aquela lembrança de Jesus de Nazaré, que é o maior presente que o Pai do céu nos deu. Veio Ele mesmo para provar para nós a possibilidade de vivenciarmos a fraternidade. Nós aqui no Teresa d'Ávila celebraremos no dia 25 de dezembro o Natal de Jesus com a caravana. Com essa caravana que vai no Natal de rua, né? Nós vamos para os companheiros que estão nas ruas, lembrando aquilo que Jesus falou: toda vez que fizeres, dando um copo de água, uma roupa, uma atenção, um prato de comida, um apoio ao doente, tudo aquilo que nós fizermos a um desses pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, no dia 25 de dezembro, o nosso presente a Jesus é dar esse presente de Natal abraçando aqueles companheiros que
Nós não falamos que é moradores de rua, que ninguém mora na rua, mas que estão em situação de rua. E você, meu amigo, meu irmão, que presente você vai poder dar a Jesus? E aí, vamos falar novamente? A anotação de Mateus. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e o profeta. E encerraremos com a anotação de Lucas. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratam. E aí então, queridos, que seja o Natal da fraternidade, que seja o Natal da gentileza, da cortesia, que possamos viver realmente o amor cristão. E aí, como diz a canção que embala a saída do Teresa, se a gente puder espalhar alegria, se a gente puder viver toda esta magia, com toda certeza a gente podia dizer que Natal é todo dia. Feliz Natal a todos, amigos. Feliz preparo do encontro com o nosso amorável Jesus. E assim faremos a nossa prece final. Amado Jesus, querido aniversariante, estamos com muita alegria, Senhor, preparando o teu Natal. Que as bênçãos da nossa gratidão, Jesus, se transmutem em flores de luz. Flores pequeninas, sabemos, porque somos muito pequeninos ainda, mas somos sinceros em querer te amar e querer te seguir. Receba então, Jesus, o nosso carinho profundo e os nossos sinceros parabéns pelo teu aniversário, Jesus. E assim, que seja em teu nome, que seja em nome de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, de Rafael, de Francisco de Assis, patronos da nossa casa, mas que seja, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado este pequeno encontro do Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.